Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma análise bacana no canal Bolsa Fácil e para essa semana identificando para você uma oportunidade de compra que pode ser uma boa posição no gráfico para as ações do Banco Santander pelo ticker SAMB11. Aqui no gráfico semanal, ele que combina muito bem para a gente que gosta de investir em ações no longo prazo, praticamente nos últimos 2 anos, as ações do Banco Santander bastante estáveis e se movimentando de forma lateralizada. Esses patamares de preços superiores entre 29,5 até 30,5 aproximadamente, servindo como uma região de resistência, despertando o interesse dos vendedores. A gente vê um primeiro recuo em dezembro de 23, depois em meados de 24 as ações do banco corrigindo ainda mais e agora mais recentemente em maio a gente vem para um tombo de 15% que pode ser interessante. Você que é fã aí do buy and hold, que visa a estratégia dos grandes investidores da bolsa, sabe que esses momentos que nós temos uma forte correção, a gente segue monitorando as ações de boas empresas e quando elas ficam baratas, a gente pode ter uma melhor posição no gráfico para um ganho de capital, além de ficar melhor posicionado para o recebimento de dividendos. Na ponta de baixo, nesse retângulo verde que eu separei para você, entre 24 até 25 praticamente, a gente vê como é um nível importante de suporte do último ano. Em abril de 24 nós tivemos essa entrada aqui dos compradores, um pouquinho mais para frente uma reentrada dos compradores e mais recentemente agora em abril de 25 nós tivemos essa perna de alta. E a história pode se repetir, haja visto que nesse momento aqui, nessas mínimas que nós tivemos na semana retrasada em 25,5, uma região perto, uma mínima perto do nosso suporte dos últimos anos. Aproximando um pouco o zoom do gráfico agora para que fique mais fácil da gente fazer os nossos estudos, precisa entender que as regiões de suporte e de resistência, elas são regiões aproximadas que tendem a despertar o interesse dos compradores ou dos vendedores. A gente vê que na semana retrasada nós tivemos o mercado fazendo essa mínima em 25,5, mas era ou pelo menos poderia ser considerado uma região, um teste já do nosso suporte ali perto dos 25. E o que nós tivemos? Importante também para você interpretar. Depois do último teste da nossa região de resistência em maio desse ano, o mercado veio caindo, a gente vê a forte presença dos vendedores, mas na semana passada nós tivemos o quê? Uma rebatida, um engolfo, uma reentrada dos compradores, praticamente anulando a força vendedora na região e formando um poderoso gatilho de compra, ou seja, os compradores praticamente anulando a presença dos vendedores nessa região, que a gente pode considerar como sendo uma região importante no longo prazo. Se confirmado então a entrada dos compradores, a gente pode ter uma valorização das ações do Santander de pelo menos 11% aí no médio prazo, para vir eventualmente para testar essa nossa última região de resistência entre R$ 29,65 até R$ 30,30. Uma vez então que a gente localizou a posição do papel no gráfico, que pode ser interessante, que fizemos a leitura no semanal, agora a gente precisa verificar alguns números da companhia para saber se eventualmente pode ser uma oportunidade da gente comprar uma ação boa, ela estando mais barata. Informações interessantes para você sobre o Banco Santander no Brasil. Então, ele faz parte do Grupo Santander e o Grupo Santander é o maior conglomerado financeiro da zona do euro. E o banco, aqui no Brasil, ocupando a terceira posição entre os maiores bancos privados do Brasil. A gente vai ver aqui na sequência dos números que, quando a gente eventualmente consegue essas posições de comprar esses bancões, não tende a ter muito erro, muita dúvida na nossa carteira. Santander, ele é negociado aqui na nossa B3 e ele também é negociado na Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, pelo ticker BSBR.
Algumas informações interessantes, notícias recentes aqui do Santander. O banco apresentando um lucro interessante no primeiro semestre de 2025, até sendo superior ao período de 2024, mas os resultados trazendo uma certa apreensão porque o banco acabou aumentando as suas provisões para eventuais perdas. Essas provisões, pressionadas pelo cenário econômico aqui no Brasil, é até redundante a gente falar em crise política e econômica no país, mas uma vez que os juros estão altos, a nossa Selic hoje em patamares elevados aí de 15% ao ano, a gente tende a ter um maior endividamento das famílias e também o aumento de pedidos, de recuperação judicial aí para as empresas ou mesmo calotes das famílias que não conseguem pagar os seus financiamentos, empréstimos mais comuns aí da casa própria, empréstimos pessoais, financiamentos de veículos, etc. Então, o banco, nesse sentido, de olho numa eventual inadimplência. Mas a gente agora vai olhar os números aí no longo prazo, a gente sabe que são ciclos econômicos, que são momentos aí no curto prazo, até podendo interferir para essa queda que nós tivemos das ações nessas últimas semanas. Primeiro ponto que você precisa observar ao investir em uma ação na Bolsa de Valores é se a companhia é lucrativa. A Bolsa por si só ela já traz mais risco, mais volatilidade na sua carteira e pode não ser muito inteligente da sua parte querer se aventurar na Bolsa. A gente fazendo o filtro dessas boas ações, a gente tende a ter uma carteira mais resistente, mais resiliente, mais sólida e mais lucrativa. A gente vê nesse histórico de 2009 para cá, acho importante também a gente conseguir uma longa amostragem de tempo para entender como que a companhia consegue se comportar enfrentando os diferentes ciclos econômicos, atravessando diferentes crises. E a gente observa que essa curva no longo prazo do Santander é interessante, porque o banco vem aumentando o seu patrimônio, vem aumentando o valor para o seu acionista, aumentando o valor do seu negócio, e a gente vê também de forma consistente o aumento das receitas e o aumento dos lucros. Por isso que eu comentei com você, às vezes ali algum balanço trimestral apresenta um certo recuo, mas no longo prazo a gente vê a solidez da companhia e a boa saúde econômica. Em termos de retorno, olha que interessante, quando a gente considera a rentabilidade real, ou seja, ganho de capital, dividendos e a gente desconta a inflação, a gente vê que no longo prazo um retorno interessante, nos últimos 10 anos 94%, praticamente 9,5% ao ano. Ou seja, é aquela nossa ideia de você ter uma carteira de ações visando o longo prazo na Bolsa de Valores que tende a superar o mercado, tende a trazer boa rentabilidade para você, porque essas boas empresas elas tendem a apresentar crescimento, apresentar bons retornos de lucro e também a distribuir bons dividendos. Uma vez que a gente observou que o Santander é lucrativo e apresenta bons retornos, sempre menciono para você aqui no canal. Nunca esqueça de ver o endividamento da companhia, se a companhia não está muito alavancada. No setor de bancos é mais difícil a gente ter bancos com alto endividamento. Aqui o Santander não apresenta dívidas, então nesse ponto aqui passando de forma tranquila, não trazendo um susto para o investidor, mas fico alerta. Nunca deixe de verificar o endividamento da companhia, porque companhias com dívida muito alta elas podem aumentar o risco de falência e também acabar engessando o seu faturamento, já que grande parte da receita pode ser destinada para o pagamento de juros e a companhia consequentemente acaba distribuindo menos dividendos ou tendo menos capital para poder reinvestir no seu negócio visando o seu próprio crescimento. Agora é importante também a gente dar uma olhada nos múltiplos do Santander para saber se o preço não está muito fora da média ou se ele não está muito esticado, aquém do que tende a ser o preço justo de mercado. Aqui no indicador de preço-lucro, onde a gente vai dividir o último lucro por ação dos últimos 12 meses pelo preço atual, a gente vê que o valor hoje é na casa de 8 anos, numa ideia do investidor ter o seu retorno. Nesse primeiro filtro, interessante, porque eu gosto de investir em companhias com PL abaixo de 10 e a gente observa também que está
abaixo da média da empresa, ou seja, historicamente hoje a gente consegue comprar o Santander descontado até contra o seu próprio comparativo e também muito perto, muito dentro da média do setor, ou seja, você tende a fazer um bom negócio agora depois dessa queda que nós tivemos de 15% nas ações Symbiose aí nos últimos meses. E para você que visa uma carteira de ações com empresas boas pagadoras de dividendos, hoje o yield superando 6%, que é um filtro básico que o mercado gosta de aplicar, pelo menos para os dividendos proteger o investidor em relação à inflação. A gente vê que na média o Santander tende a pagar um pouco mais e na média comparativa, frente aí aos seus principais concorrentes, também pagando um pouco acima, ou seja, Santander nesse momento tende a ser uma ação que pode se valorizar e também remunerar o acionista com dividendos, gerando aí a bola de neve, a renda passiva. Os setores de bancos, principalmente os bancões mais tradicionais, tende a ser um setor mais blindado, mais resiliente na bolsa, por apresentar um serviço que a população precisa mesmo em tempos de crise, ainda mais em tempos de crise, né? Quando falta dinheiro, acaba sendo um socorro aí os bancos. A gente vê que essas companhias elas tendem a distribuir um dividendo maior, são companhias de um setor mais lucrativo na Bolsa de Valores e hoje o Santander distribuindo bem, quase 53% do seu lucro sendo distribuído na forma de dividendos e a companhia ainda pode ter um aumento aí de dividendos, já que a sua média é de 60%, acima também da média do setor frente a outros concorrentes. Ou seja, pessoal, a gente consegue entender que pode ser uma oportunidade interessante de você alocar Santander na sua carteira. A gente vê os dados convergindo, tanto os principais indicadores fundamentais como o gráfico aí de médio a longo prazo no gráfico semanal. Acredito que você pode combinar análise técnica com a fundamental, porque quanto mais e melhores informações de qualidade você tiver, melhor pode ser a sua tomada de decisão. E pode ser aquela nossa oportunidade dourada do investidor de longo prazo, como eu mencionei. Você comprar uma ação boa, quando ela recua, quando ela está barata, para você eventualmente surfar uma valorização interessante, um ganho de capital e ficar bem posicionado lá embaixo para o recebimento de dividendos. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.